Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse assunto de hoje, que é uma sequência dos assuntos que nós temos ouvido, temos tratado durante esses últimos 2 meses. Nós temos falado um pouco sobre a importância de termos uma compreensão do mundo espiritual, de termos uma noção do que acontece no mundo espiritual. Os nossos olhos são carnais, os olhos físicos, e a gente só consegue ver aquilo que é tangível. Aquilo que não é palpável, nós não conseguimos visualizar. Mas nós precisamos de usar a fé para poder visualizar aquilo que está fora da matéria. E nós temos um adversário que ele, todas as ações dele é intencional. E ele trabalha dioturnamente para destruir a nossa vida, destruir a nossa família, a nossa casa. E eu preciso, pelo menos, ter uma noção de como funciona essa batalha espiritual, para que eu possa, pelo menos, me defender. Eu preciso ter essa compreensão. E nós estamos trabalhando nesses dias, tentando fazer com que toda a igreja compreenda o tamanho dessa batalha que está na nossa frente, ou está à nossa frente, todos os dias. O inimigo da nossa alma quer enfraquecer a nossa vida, a nossa caminhada. Ele quer colocar pedras, ele quer colocar sementes para destruir aqueles que propõem no coração servir a Deus. Uma vez compreendendo como funciona essa batalha, nós vamos, sem dúvida, poder nos posicionar e vamos alcançar a vitória que necessitamos. A carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, versículo 17. Versículo 17. Pastor Giovanni ministrou a primeira parte do versículo na semana passada, e nós vamos iniciar essa segunda parte do versículo 17 hoje. Certamente finalizaremos isso na próxima semana. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele está colocando diante da igreja uma ferramenta que ela é indestrutível. Uma ferramenta com um poderio imensurável, tanto no mundo físico quanto no espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder extraordinário. Perceba que
No livro do Gênesis, quando Deus vai criar as coisas visíveis e invisíveis, Ele cria pelo poder da palavra, pelo haja. E as coisas vão acontecendo de acordo a verbalização da palavra do próprio Deus. Então, de início, nós já percebemos que esta palavra, que essa espada, que é a palavra de Deus, ela age em vários campos, ela trabalha em várias perspectivas. A primeira é que ela tem o poder de fazer acontecer, de trazer à existência aquilo que ora não existe. Essa mesma espada, que é a palavra de Deus, que tem o poder de atacar e de defender, mas também tem o poder de criar. Então a gente começa a entender o tamanho do poder, ou pelo menos compreender que essa espada, eu tenho que ter habilidade, estar preparado para poder usá-la. Porque o poder que contém nela é um poder extraordinário. Vocês lembram da mensagem que preguei aqui na igreja na ceia passada, onde falamos sobre os 3 tipos de família? Logo, citamos o exemplo de quando Davi estava levando a arca da aliança, tirando da casa de Abinadab e levando para Jerusalém. No caminho, o carro que estava transportando a arca balançou e um dos que estava próximo, precipitadamente, tentou segurar a arca para que ela não caísse, e o efeito daquele poder que continha, que estava dentro daquela arca, foi um efeito colateral, e aquele rapaz foi partido pelo poder que existia ali. Eu estou querendo mostrar para a igreja que essa espada, que tem um poder extraordinário, ela não pode ser usada sem o devido preparo. Ela precisa ter, nós precisamos estar preparados para usar essa espada. Porque nesse aspecto, se eu não estiver preparado para usá-la, logo, quando eu utilizar dessa ferramenta, ela não terá efeito. Vai ser como palavras lançadas ao vento, porque eu não estou preparado para usá-la. Então vamos lá. Para que eu possa usar então essa espada, eu preciso estar preparado. Agora, o que mexe com a gente é que essa mesma espada que eu vou utilizar para atacar o inimigo, essa mesma espada que eu vou utilizar para defender-me, antes disso, eu preciso usar essa palavra para que eu seja preparado. Então eu preciso voltar a ponta dessa espada para mim.
antes de apontar para o inimigo, eu preciso apontá-la para mim, para que ela possa causar um efeito transformador em mim. Se assim não for, ela não terá efeito. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então veja bem, eu preciso partir do princípio de que essa palavra essa espada está apontada para mim. E eu tenho a necessidade de apontá-la para mim, para que ela possa mostrar para mim mesmo quem sou. Essa palavra, ela vai destrinchar o meu coração. Essa palavra, ela penetra as partes mais obscuras, os cômodos fechados da minha alma. Por que não dizer, ela vai aos recônditos da minha alma. E ela precisa atingir o objetivo, que é destrinchar o meu coração. Porque eu tenho um sério problema, nós temos um sério problema, que o nosso coração, ele é terrível. O nosso coração, ele é enganoso. E eu preciso, como a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, eu preciso então virar essa espada para o meu coração, para que ela possa trazer luz, para que ela possa colocar diante de mim mesmo as minhas fragilidades, as minhas deficiências, os meus pontos fracos. Essa palavra que o escritor diz que ela é semelhante à espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Quem conhece o punhal? Todos nós conhecemos a espada. Ela corta dos 2 lados. Ela atinge os 2 extremos. O que eu fico impressionado com a Bíblia é que quando a palavra do Senhor nos ensina que o verbo é a palavra, e que a palavra é o verbo, ela nos arremete exatamente à questão da espada. Mas se a gente for conjecturar um pouco mais, no que se diz respeito à espada, no que se diz respeito ao verbo e palavra, nós vamos compreender que o nosso Cristo já estava dando o exemplo quando ele encarna. O Jesus homem, o Cristo Deus,
Ele encarnou e ele foi 100% homem e 100% Deus. É a espada, que estava nos dois extremos. Ao mesmo tempo que ele era homem, naquele mesmo momento também ele era Deus. Não tem como desvencilhar o verbo da palavra, nem a palavra do verbo. Não tem como desvencilhar Jesus de Cristo, e nem Cristo de Jesus. Então eu preciso olhar para essa espada com um olhar diferente. Então, antes de eu pegar essa espada para atacar, para me defender, eu preciso, na minha particularidade, apontar essa espada para mim. Porque para que eu tenha a habilidade, para que eu possa ter a legalidade de usar essa espada do Espírito, externamente, eu preciso de fazer com que ela tenha ações internamente. Ela precisa trabalhar internamente. Porque a espada é a palavra é o verbo é Deus. Aí perceba que quanto mais a gente se aproxima da palavra, que é o verbo, e a palavra que é Deus, que o verbo que é Deus, essa palavra ela vai gerar um reflexo, onde eu vou ver eu mesmo, vou ver a mim mesmo, baseado no reflexo que esta palavra produz. Daí eu vou começar a ver as minhas deficiências. Lembram quando o profeta Isaías saiu dos limites do palácio e foi até o templo para prestar uma adoração? E quando ele chega, a porta do templo está aberta, o sacerdote está fazendo o seu momento de adoração, o incenso está na mão do sacerdote, o incensário está aceso, a fumaça está subindo, e quando ele olha que vê a fumaça, e na fumaça ele tem a revelação. Aí ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Quando ele tem o privilégio de ver o Senhor Deus, a glória de Deus reflete nele. Quando a glória de Deus reflete nele, ele consegue ver quem ele era. E ele percebe que ele era miserável ao ponto de dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que isso quer dizer para nós? Que esta palavra, ela tem o poder de mostrar para nós quem somos. Essa espada tem o poder de limpar-nos, tirar aquilo que não presta, expurgar aquilo que atrapalha. João, capítulo de número 15, por gentileza, coloca para nós, irmão Denis. João, capítulo de número 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Próximo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra
que vos tenho falado. Vou mudar um pouco, tendo em vista do tema que estamos tratando. Vós já estáis limpos pela espada. Porque quando você vê a sequência do texto, perceba a sequência do texto. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ok. Essa palavra, ela tem o poder de limpar. Mas o que me chama a atenção, Moisés Cerqueira, é que como ela tem o poder de limpar, essa limpeza, ela vai causar naquele que está sendo limpo, por vezes, dores. Quando se penetra uma espada no corpo de alguém, será que sente dor? Claro que sente dor. Essa palavra, no período da limpeza que ela está causando em nós, vai gerar desconforto. Vai gerar desconforto. Por quê? Porque essa palavra, ela vai tirando aquilo que não presta. Ela vai arrancando aquilo que está impedindo. Ela vai podando. Vai podando. Claro que vai ter momentos de muitas dores. Só que aí eu preciso ter a consciência de que se a palavra ela vai gerar em mim limpeza, essa limpeza poderá gerar dores. Então, Romário, eu não posso reclamar. Eu preciso compreender o processo da poda. Eu preciso entender o processo da poda. Eu estou falando a respeito de nós estar habilitados para fazer uso da palavra, que é a espada que é a palavra. Eu preciso estar habilitado para tal, porém, eu também preciso aceitar esse período de treinamento. A palavra, ela vai entrar. E onde é que ela vai gerar desconforto? Volta ao versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Aí eu quero que você compreenda comigo que nesse período de tratamento ela vai causar incômodo. Às vezes na sua vida física, no seu corpo físico, às vezes também na sua parte imatéria, que não é tangível. Vamos lá. Vamos dar um exemplo daquilo que pode gerar em mim desconforto, que não é tangível, mas para ter ação precisa ser transportada por aquilo que é tangível. Vou dar um exemplo. A mentira.
Alguém pode pegar na mentira? Pegar, apalpar a mentira? Não é tangível, não é palpável. A palavra trata a mentira. Só que a mentira, para se tornar mentira, precisa de um meio de transporte, que é o quê? O mensageiro e a língua. Estou dando um exemplo. A mentira não é tangível, mas a língua é. Mas a mentira, para se tornar mentira, precisa da língua. Sim ou não? Claro que sim, para verbalizar. Para verbalizar, você precisa da língua. A palavra, ela trata aquilo que não é tangível e aquilo que é palpável. A palavra, ela vai tratar o seu corpo físico. E ela vai tratar também a sua parte espiritual. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, mas a Bíblia também diz que de tudo que você tem que guardar o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desde o início do ano, eu estou tratando com vocês a respeito do coração. Sim ou não? Porque o coração, ele é fundamental nesse processo. É no coração que se guarda a palavra. Vamos lá, Salmo 119, versículo 11, Denis. Escondi, ou guardei, ou plasmei, ou fixei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, no coração, eu guardo a palavra. Beleza. Mas o problema é que esse mesmo coração, Mateus capítulo 16, verso 24, se não me falha a memória, vamos ver se está certo. 16, 19, 15, deixa eu caçar aqui. Mateus, aquele versículo que fala sobre o coração. Vamos achar aqui agora, juntos. Versículo 19, capítulo 15, é isso mesmo. O capítulo que é 15, que eu errei o capítulo, vamos lá. Capítulo 15, verso 19. Mateus, capítulo 15, verso 19. Ok, meu amigo. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É no coração. O seu coração é muito parecido com a terra de Canaã. Lembra quando o Senhor Deus fez uma promessa a Abrão no capítulo 12, que dele nasceria um povo, e que esse povo herdaria uma terra. Só que a terra que Deus prometeu para os descendentes de Abraão estava possuída por gigantes. Refaíns, Anaquins, tudo que é quins, ins, estava naquela terra de Canaã. Eles precisaram conquistar a terra, porque ela estava possuída. Olha para mim, vou falar algo muito sério para vocês aqui hoje. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para estar habilitados para utilizar essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ela, para que ela tenha eficácia nas nossas mãos, nós precisamos conquistar o nosso coração.
Nós precisamos conquistar o nosso próprio coração para Ele. O nosso coração é teimoso. É muito mais fácil o nosso coração, guardar o rancor do que o amor. É muito mais fácil do nosso coração guardar a raiva do que a misericórdia. Porque o nosso coração é tendencioso. Ele foi afetado, foi contaminado. Por isso que eu estou dizendo para você que nós precisamos virar essa espada para nós primeiro. Ela precisa colocar o nosso coração diante de nós. Essa espada, que é a palavra de Deus, ela vai pegar o seu e o meu coração, o nosso coração, e colocar diante de nós. Heber Campelo, aqui está o seu coração, olha como ele está. José Carlos, aqui está o seu coração. Jacques, aqui está o seu coração. Giovanni, aqui está o seu coração. Olha como é que ele está. Como é que isso é feito? A palavra te revela como você é. Nós somos terríveis. Na nossa mente passa coisas terríveis. O nosso coração guarda coisas terríveis. Não há a mínima possibilidade de usarmos essa espada, erguer essa espada, o inimigo ter medo de nós por causa da espada, se o nosso coração não tiver sido dominado. O nosso coração está cheio de obras, está tendencioso às obras da carne. O nosso coração é tendencioso, ele tem muita facilidade. O nosso coração, ele gosta da obra da carne. Gálatas capítulo 5. Ele ama a obra da carne. A nossa alma é carente da presença do Espírito de Deus, é carente de Deus. Mas o nosso coração é teimoso. Ele insiste. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Agora, olha só, analisa comigo aqui. Analisa comigo e vai pensando, no decorrer dessa semana, da terça passada até essa terça, o seu coração bateu forte, o meu coração bateu forte, por alguma dessas coisas. Vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O nosso coração, ele é tendencioso para essas coisas. Qual que é o nosso desafio? É dominar esse coração. Não tem aquela imagem daqueles astronautas que foram à Lua e eles chegaram lá e colocou o que lá como marco? Fincou uma bandeira. O exército, quando ele domina um território, o que ele faz? Crava uma bandeira. É ou não é assim? O meu e o seu desafio nessa semana é entrar no nosso próprio coração e cravar a bandeira do Evangelho nele. Eu preciso dominar o meu coração impetuoso, cheio de coisas que não prestam. Mas eu só vou conseguir fazer isso com o auxílio da espada. E eu preciso aceitar ela entrar no meu peito. Eu não posso ter resistência a essa palavra. O que Jesus disse
Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7. Versos 24. Vou ler esse texto para pegar uma frase para você compreender. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Só isso. Oséias, eu preciso entender isso. Mas não só entender, eu preciso fazer acontecer. A gente é muito parecido com aquele que vai lá na academia e faz a inscrição de lá para malhar. Quando está no campo da mente, Jacques, a gente já malhou, a gente já exercitou, sabe que é necessário fazer o exercício, buscar um condicionamento físico, a gente sabe que é necessário. A gente vai lá, se inscreve na academia, compra um bom tênis, uma meia bacana, uma camiseta, uma bermuda boa, organiza até a comida. Então, agora vou comer isso aqui, vou comer só uma fruta e tal, vou ali comprar um tal, e organiza tudo. A gente vai na academia uma semana, né, irmão Zé Carlos? Daqui a pouquinho já não vai mais, né, irmão Heber? Já não vai mais para a academia. Você sabe que precisa, eu sei que preciso da academia para que eu tenha um melhor condicionamento físico. Eu sei disso. Eu sei do endereço da academia. Eu sei do horário. Estou pagando lá o personal. Mas eu não vou para a academia. Eu tenho tanta coisa para fazer, meu querido, que não tem tempo de ir na academia, Sibeli. E quando o tempo que tenho, eu preciso descansar. É exatamente assim que acontece com a gente. Nós sabemos que o nosso coração é pecaminoso, nós sabemos que tem coisas que precisam ser resolvidas, nós sabemos que temos que tomar posse do nosso próprio coração, mas nós nos negamos a fazer isso. Porque ficar em casa deitado no sofá é mais confortável assistindo um filme na Netflix. Ficar em casa, mas como é bom sair depois do culto e comer aquele belo sanduíche, tomar aquela Coca-Cola gelada trincando, isso é maravilhoso. Vir ao culto e voltar do culto sem ao menos abrir a Bíblia, não orar em casa, não jejuar, isso é malefício para a nossa alma. Nós sabemos do caminho, nós sabemos que precisamos mudar de vida, mas nós nos negamos a isso. Preferimos dormir, abrir a boca. Preferimos passar. Olha como a gente é miserável. Já que a gente passa 2 horas, 45 minutos deitado no sofá assistindo um filme da Marvel. Mas somos incapazes de passar 2 horas e 45 minutos de joelhos falando com o Pai. Nós somos miseráveis. Nosso coração dominou a nossa mente. Nós não vamos conseguir ser habilitados para fazer uso da palavra de Deus como espada do Espírito, se nós não conquistar a nós mesmos. A gente gosta muito de pregar, os pregadores aí, gostam muito de pregar e a gente senta a lenha no povo de Israel, né? Aquele povo lá no deserto, lá, Deus abençoando tudo, tinha maná, tinha água, tinha tudo, Deus dava tudo para aquele povo, rapaz. E o povo era teimoso. A gente bate demais neles. E nós estamos exatamente como eles. Exatamente como eles. Agora existe um problema muito sério, que eu preciso levar em consideração.
aqueles que saíram do Egito com a idade de se alistar, que foram verdadeiros murmuradores e desprezaram a palavra de Deus, não quiseram entender o propósito, eles morreram no deserto. O que tem de crente morrendo no deserto porque está com a cabeça dura, o queixo duro, é dura cerviz, é ignorante, acha melhor ser ignorante do que flexível. Pegou a razão, colocou do lado, abraçou ela, travou ela com a corrente no seu braço e não larga nunca, porque tem a razão. A razão é destrutiva, a razão mata. Abra mão da razão. Coloca a algema do amor em você, da humildade. Reconheça que é pecador, que é miserável, que precisa de Deus. Só assim essa palavra vai ter um efeito dentro de nós. E nós vamos poder fazer uso dessa espada contra o nosso inimigo. E eu vou dizer para você aqui uma coisa, que o nosso maior inimigo não é Satanás. Nunca foi Satanás o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é nós mesmos, é o nosso ego. Quando o ego casa-se com a razão, esse inimigo fica quase que imbatível. Quase que imbatível. E está aqui dentro do coração. Uma pessoa que tem tudo isso no seu coração, ou parte disso, ou fragmentos disso no seu coração, essa espada não vai ter eficácia na mão dele. Não vai ter eficácia. Eu tenho que trabalhar o meu coração. Eu preciso fincar a bandeira da palavra no centro do meu coração e dizer: esse território agora é dominado pela palavra de Deus. Esse território agora pertence à palavra de Deus. O meu coração precisa ter a palavra de Deus cravada dentro dele, para que eu possa ter liberdade, para que eu possa ser livre. Se assim eu não proceder, eu não vou conseguir alcançar êxito naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso entender os propósitos de Deus, o que Ele quer comigo, o que Ele quer fazer comigo, para onde Ele quer me levar, como Ele deseja me usar. Mas eu preciso tratar o meu coração com essa espada. Eu preciso dar a ela a oportunidade de penetrar as partes mais escondidas da minha alma. Porque essa espada, ela é a palavra. Salmo 119, versículo 105. Essa palavra tem um poder extraordinário. Olha o que o salmista disse. Ele fala algo maravilhoso e nós precisamos de aceitar isso e entender essas coisas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora você percebe, Jackson, o que essa espada faz? Não é só, olha só, essa mesma espada que é a palavra, ela clareia os meus passos para eu não pisar em falso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. É a palavra. Por que pisamos em falso? Por que pisamos? Por que tropeçamos? Existe alguma possibilidade de você tropeçar naquilo que você está vendo? Não existe possibilidade de você tropeçar em algo que você está vendo.
A palavra tem esse poder de alumiar, trazer claridade no nosso caminho. E ela alumia os nossos pés e o nosso caminho. Essa é a palavra. O risco de eu resvalar os meus pés é zero. Quando a palavra está fixada dentro de mim e quando a palavra ela traz claridade para o meu caminho. Enquanto o mundo jaz em trevas, enquanto os cegos estão guiando os cegos, enquanto aqueles que não têm luz estão indo em direção ao precipício, aquele que tem a palavra anda em claridade. Fiquem atentos a isso. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos agora. Sentadinho, bonitinho como você está. Só não vá dormir. Se dormir, pelo menos sonhe. Cada um na sua particularidade. Quando você fecha os seus olhos, você entra para dentro de si mesmo. Eu gostaria que você pudesse entrar dentro de si mesmo agora. Isso não é uma regressão. E que você pudesse contemplar o seu coração agora. Imagine o seu coração na mão de alguém diante de você. E eu quero que você imagine que todos os pecados, de todas as ordens, eles mancham o seu coração. Olhe para o seu coração agora. Como que você consegue visualizá-lo? O seu coração está límpido, está limpo? Ou o seu coração está cheio de manchas? Porque a amargura mancha o coração, a tristeza por alguém mancha o coração, o ódio mancha o coração, o pecado em si, ele mancha o coração. Olha para o seu coração agora. Olha para dentro de si mesmo. O Espírito Santo agora pegou o seu coração e segura ele fora de você e está dando a você a oportunidade de visualizar o seu próprio coração. Situações do passado mal resolvidas. Perdão que você não liberou. Raiva que você ainda guarda dentro de si. Decepções, palavras que você lançou contra alguém. Olha para o seu coração agora. Só existe uma forma desse seu coração, do meu coração, do nosso coração ser limpo. É quando você permitir a palavra entrar, penetrar nele. E a palavra vai tirar toda a tristeza, toda a decepção, tudo aquilo que causou problemas na sua vida. A palavra vai entrando, ela vai limpando tudo isso. Depois que a palavra está fazendo esse trabalho, o sangue de Jesus vai sendo colocado nesse seu coração. E apesar do sangue dele ser vermelho, o resultado da passagem do sangue de Cristo no vosso coração vai fazendo com que o seu coração se torne alvo como a neve. Porque só o sangue de Jesus tem poder para fazer isto. Onde ele passa, ele é carmesim, ele é vermelho. Onde ele passa, o resultado que ele deixa é limpeza, é claridade, é perfeição. Se o seu coração tem tristeza, tem ódio, tem amargura, tem decepções, se o seu coração está guardando coisas velhas, lixo velhos, entulhos, nesta noite, no nome de Jesus Cristo, permita que a palavra de
Deus venha causar essas transformações, essas mudanças. Permita que a palavra de Deus possa semear a cura, a libertação dentro de você. Permita que a palavra de Deus arranque tudo aquilo que não presta. Permita que a palavra de Deus faça a obra transformadora que você precisa. Essa espada, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela está apontada não para o seu inimigo externo, mas ela está apontada para o seu inimigo interno, que está dentro do seu coração. Permita, abra a porta, deixe essa espada penetrar os recônditos da sua alma, arrancar tudo aquilo que não presta e jogar para fora. Porque essa espada, ela tem o poder do fogo, ela queima, e o fogo limpa, o fogo traz purificação. Permita a palavra fazer aquilo que precisa dentro de vocês. Com os olhos fechados ainda. Durante o período da sua vida, eu sei que você passou por vários caminhos. Durante os seus relacionamentos pessoais e interpessoais, talvez você sofreu muitas decepções. Talvez durante a sua caminhada alguém lançou palavras que te machucou, que acabou com o seu emocional. Talvez você foi abusado na infância. Talvez alguém foi covarde com você, destruiu os seus sonhos. Na sua trajetória de vida até hoje, muitas coisas aconteceram. E você chegou aqui, você agora está travestido de uma roupa de pessoa forte, de vencedor. Mas só você e Deus sabe o que há dentro da sua alma. Só você e Deus sabe quais são os pensamentos que procedem do seu coração em razão dos acontecidos do passado. Essa espada do Espírito, ela está apontada para o seu coração, que agora já não está mais no seu peito, mas está na mão do Espírito Santo de Deus. E você só precisa dar um sinal para o Espírito Santo, para que ele possa penetrar essa espada no seu coração. Vai causar às vezes dores, vai causar às vezes vergonha, mas é necessário que a espada penetre no seu coração, para que tudo isso seja resolvido. O seu coração está diante de você, mantenha os seus olhos fechados. O seu coração está diante de você. Olha para ele agora. Analise a situação desse coração. Mas se você estiver olhando para o seu coração, e lá no seu íntimo você percebe que a palavra já está causando mudança, que você já está arrependendo daquilo que você outrora fez, que mesmo sem verbalizar palavras nesse momento, você já está liberando perdão, você já propôs no coração que vai caminhar para frente, mas não vai ficar estagnado olhando para trás como a mulher de Ló, você vai avançar como Abraão. Se você já estiver com esse sentimento, significa que a palavra de Deus já está causando as mudanças necessárias que você precisa. E na medida que você for caminhando a partir de hoje, na medida que você for avançando a partir de hoje, amando a palavra, colocando a palavra como primeiro na sua vida, tendo ela como algo extraordinário dentro de você, as mudanças vai acontecendo. Continue olhando para o seu coração.
Quantas coisas aconteceu na nossa vida nesses últimos anos. Quantos desafios nós enfrentamos dentro da nossa casa. Que por vezes deu vontade de desistir, chutar o pau da barraca, acabar com tudo e sumir no mundo. Quantas vezes situações aconteceu dessa maneira na sua vida, mas mesmo ferido, você continua aí, carregando no seu peito as decepções e as tristezas. Mas hoje chegou o dia em que você irá começar uma mudança na sua história. Porque dentro de poucos dias você vai estar com o seu coração totalmente dominado pela palavra de Deus. E esse coração dominado pela palavra de Deus vai começar a produzir frutos dignos de louvores, frutos dignos de honra. Esse coração dominado pela palavra de Deus. Coloque a sua mão direita no seu coração, fechados os olhos como está, vamos falar com Deus. Querido Espírito Santo, como nós precisamos do teu auxílio, como nós precisamos da sua ajuda. O nosso coração é difícil demais, ele é teimoso, ele ama a raiva, ele ama o ódio, ele ama os desejos carnais. Espírito Santo, a oração que eu faço a Ti, ó Deus, em favor da igreja, é que o Senhor ajude, ó Deus, cada um dos meus irmãos, a partir de hoje, a entrar nesse território chamado coração. E eles vão, ó Pai, no Teu nome, dominar esse coração com a Tua palavra. Porque se assim, ó Deus, não for, nós não venceremos. Ajuda cada um dos meus irmãos a conquistar o próprio coração com a Tua santa e poderosa palavra. Que a espada do Espírito continue apontada para nós, não para o outro, mas para nós. E que essa espada possa causar as revoluções necessárias para o avanço da nossa caminhada cristã. Abençoe a Tua igreja, Pai. Eu oro pelo altar da Tua casa nesta noite. Olha para o coração dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus companheiros de ministério. Quantos desafios eles têm enfrentado, Senhor. Quantos pensamentos têm passado pela mente dos meus irmãos. Quantas palavras eles têm verbalizado, e palavras que denigre, não são palavras, ó Deus, que agrega valor. Tem misericórdia do altar da Tua casa. Ajuda-nos, ó Deus, a comportar-nos como homens de Deus que somos. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que os nossos lábios, ó Deus, precisam ser usados para proferir palavras que agradem ao Senhor. Olha para o altar da Tua casa nesta noite. Olha para o meu coração, Pai. Olha para o coração dos meus amigos que aqui estão na minha retaguarda. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade. Abençoe a Tua igreja de uma forma geral. Mas que esta espada continue, ó Deus, direcionada para nós. Porque nós precisamos dominar o nosso coração. Nós precisamos destruir a razão.
Nós precisamos colocar o nosso ego aos pés da cruz, que é de onde ele nunca deveria ter saído. Nos ajuda, Pai, a equilibrar a razão. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço nesta noite. No nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos continuar avançando, meus irmãos. Vai dar tudo certo no final. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Assim a palavra do Senhor nos ensina. Vamos continuar avançando. Lembrando sempre que essa palavra, ela é saudável ao nosso paladar, mas ela amarga muito no nosso ventre. A Bíblia diz isso. Vamos suportar o amargo da palavra dentro de nós, porque vai provocar mudanças em nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um dos irmãos.